Eu tava pensando aqui quantas vezes que eu já recebi um feedback negativo e esse feedback mais pareceu uma ofensa do que propriamente algo que fosse me desenvolver. Já aconteceu isso daí contigo? Se sim, faz o seguinte, escreve nos comentários agora já, antes de assistir o vídeo, qual foi essa experiência. É um desabafo, faça isso. Pelo que tu já entendeu, hoje nós vamos falar sobre feedback negativo e como realmente fazer um feedback negativo com eficiência, que não pareça uma ofensa, um xingamento e que realmente produza um efeito positivo. Primeiro nós temos que entender o que é o feedback negativo. O feedback negativo é quando eu dou um retorno para outra pessoa sobre pontos que ela precisa melhorar. Por exemplo, uma atitude inadequada, uma habilidade que ela precisa desenvolver, uma meta que ela acabou não atingindo, ficou abaixo das expectativas. Então, quando isso acontece, geralmente nós vamos fazer um feedback negativo, que é informar essa pessoa sobre os pontos que ela precisa estar melhorando. Um exemplo agora para clarear um pouco essa ideia. Imagina um vendedor que ele não conseguiu atingir as suas metas anuais porque não conseguiu seguir o novo processo de vendas que a empresa tinha implementado. É muito hipotético isso, tá? Não leva pro pessoal. Logo, em algum momento ele vai ser informado disso, ou seja, ele vai ter que receber um feedback negativo do baixo desempenho dele. Uma coisa que eu quero ressaltar é que o papel desse feedback não é menosprezar a pessoa, não é ofendê-la, não é expor, deixar ela se sentindo mal. O papel desse feedback é mostrar os pontos que ela precisa melhorar e assim incentivá-la para que ela consiga alcançar um nível mais alto, consiga alcançar uma habilidade nova, consiga mudar o seu comportamento. Esse é o papel do feedback negativo. É por isso que agora a gente vai ver alguns pontos que fazem o feedback negativo ser eficiente. Primeiro ponto, é importante que o feedback negativo ele seja individual. Por que isso? Porque tem pessoas que não gostam de mostrar suas falhas, mostrar os seus erros. Então, se eu passo um feedback negativo para alguém que está no meio de um grupo, essa pessoa ela pode se sentir exposta e ofendida. Ou seja, isso pode acarretar um problema e fazer o contrário do que nós queríamos. Ao invés de ser um feedback construtivo, acaba sendo destrutivo para a pessoa. Assim, a saída é você chamar essa pessoa separadamente e conversar com ela. Claro que tem pessoas que não se importam em receber o feedback negativo no meio de um grupo. Mas é bom sempre prevenir. Segundo ponto importante. Antes de você mostrar para ela o que ela precisa melhorar, você precisa explicar a situação. Explica o porquê da conversa, explica o porquê que você vai mostrar os pontos que ela precisa melhorar. Se você fizer isso, você cria uma base de justificativa e deixa a pessoa mais suscetível a aceitar o que você tem para falar. Terceiro ponto importante. Quando você estiver falando com a pessoa, fala com uma linguagem educada, com uma linguagem tranquila. Se você colocar pressão e falar de maneira mal educada para ela, provavelmente ela vai se fechar, ela vai entrar na defensiva e ela não vai conseguir ouvir e entender toda a mensagem que você vai passar. Ela vai rejeitar você. E com essa rejeição, os pontos que ela deveria melhorar ou que você quer passar para ela não vai acontecer. Ela simplesmente não vai ouvir você ou não vai considerar o que você tem para falar. Sendo assim, entra com um tom calmo e esclareça o porquê vocês estão conversando. Lembra do ponto 2, é importante. Esclareça o porquê vocês estão conversando. Mas sempre com aquele tom calmo, bem educado, mostrando que sim, você está interessado na melhora dessa pessoa. Quarto ponto e o mais importante. Depois que você fez toda essa cerimônia de explicar o porquê que vocês estão conversando, naquele tom calmo, bem educado, você vai mostrar os pontos que ela precisa melhorar. Mas quando você for fazer isso, seja exato e claro. A pior coisa é ser generalista quando você vai passar um feedback negativo, porque a pessoa não vai entender o que realmente ela precisa melhorar. Quer um exemplo? Imagina que você é chamado por alguém e essa pessoa vai passar um feedback negativo para você. Ela fala isso, você precisa melhorar a sua comunicação. E sai. Isso é muito vago, é muito geral. A pessoa não consegue enxergar realmente o que ela precisa melhorar. Qual é a parte da comunicação que ela precisa estar desenvolvendo. Agora imagine uma outra situação e a pessoa passando esse feedback para você. Paulo, avaliando você, conversando com os clientes, a gente percebe que um dos pontos que precisa ser desenvolvidos é a questão da sua comunicação interpessoal, aquela parte que você engaja o cliente na conversa. A gente sente isso, porque engajar ele na conversa, engajar ele na nossa venda é a parte importante do fechamento. Então essa abordagem inicial, você criar esse contato mais afetivo com o cliente é indispensável e a gente pensa que você consegue se desenvolver ainda mais nessa habilidade. Perceba que são coisas extremamente diferentes. É óbvio que eu improvisei aqui, mas em uma situação ela é muito geral, ela não explica nada, e a outra ela é muito específica, até específica demais. E ela dá um caminho, dá uma direção para onde a pessoa que recebeu o feedback, o avaliado,
deve seguir. Então, quando você for passar um feedback, ele precisa ser assertivo e direto. Quinto ponto. Na maioria dos casos, a única pessoa que fala é a pessoa que está passando o feedback. O avaliado, ele só escuta. E tem avaliadores que não gostam que o avaliado se justifique, porque ela pensa que ele está se desculpando, está mascarando seus erros, e na verdade esse é o momento que você deve deixar a pessoa falar. Deixa o avaliado falar. Deixa a pessoa que está recebendo o feedback falar. Se você deixar ela falar com essa abertura, ela sim vai se justificar, mas aí você vai ver qual foi o problema, o que aconteceu para ela ter um rendimento negativo ou ter uma atitude que não é aceitável. Se você deixar esse momento, você consegue entender mais e ser mais assertivo no direcionamento. É claro que também você vai avaliar se essa justificativa ela é válida ou não. Depois que você fez todo o processo, explicou quais são os pontos que precisam melhorar, deixou ela falar, você vai ter que dar uma direção para ela. As pessoas elas querem uma direção e esse é o nosso sexto ponto, direcionamento. Você escutou o que ela tem a dizer, você mostrou os pontos que ela precisa melhorar, mas às vezes as pessoas estão perdidas, elas não conseguem encontrar um caminho. E você pode sugerir esse caminho. Um treinamento, uma capacitação que ele possa estar fazendo, um processo que ele pode estar realizando. Tudo isso são caminhos para a pessoa buscar e seguir. E para finalizar, você sempre deve enfatizar para a pessoa que todos aqueles pontos negativos que você está passando para ela, tudo aquilo que você está falando, é para o bem e é para o crescimento dela. Não deixe ela numa posição desconfortável e que ela fique perdida e até destruída com o feedback que você vai passar. Você precisa passar algo que faça ela crescer. Isso é o mais importante. Lembrando, eu quero ver as experiências de vocês no comentário, hein? Me digam se vocês já passaram por um feedback bem destrutivo. Escrevam a situação, não citem nomes, por favor. E se você gostou do vídeo, curte ele, se inscreve no canal, que nós teremos mais conteúdo sobre comunicação. Até mais.